E aí, galera, beleza? Saudade das aulas de português? Pois é, eu estava. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar dos pronomes relativos e por que esses pronomes são importantes para você. Para você que está aí na escola, prestando vestibular, concurso. Gente, matéria recorrente em concurso, sempre tem pegadinha com eles, importantíssimos para a coesão do seu texto. Produzir um texto sem usar pronomes relativos é repetição na certa e perda de pontos. Então, esta aula aqui traz todas as dicas, todos os usos, com todas as regras que você precisa saber para não errar nessa matéria. Vamos lá, então? Primeira coisa, o pronome relativo ele tem uma função. Que função é essa? Primeiro, elemento importantíssimo na coesão textual. Segundo, ele retoma termos anteriormente citados. Justamente por isso ele faz a coesão, porque ele evita a repetição de palavras, certo? E ele sempre introduz uma oração subordinada adjetiva, aquelas orações que são iniciadas exatamente com um pronome relativo. E quais são os pronomes relativos? O que é o, digamos, universal, o qual, suas variações, o quem, onde, quanto, cujo e como. Eu já sei, você com certeza tem dúvidas quanto ao uso de cada um deles. Nós vamos ver isso até o final da aula, não vai embora não. Vamos pegar o primeiro, o que é aquele universal. Qual é o segredinho aqui? Você troca o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Assim você sabe se aquele pronome que é realmente um pronome relativo ou se de repente ele é uma conjunção, certo? Se você conseguir na oração fazer a troca por o qual, a qual, os quais, as quais, automaticamente este é um pronome relativo. Olha lá, esta é a vida que eu pedi a Deus. Esta é a vida a qual, olha lá, retoma a palavra vida, pedi a Deus. Então, nós temos aí um pronome relativo que. Na sequência, o qual. Os fatos sobre os quais falamos são estarrecedores. Olha lá, os fatos, os quais concordam em gênero e número com os fatos. Ela é uma pessoa a quem admiro. Este quem vem preposicionado porque retoma a palavra pessoa. Onde a cidade onde nasci cresceu demais. Tem uma equivalência com em que. Calma que no final do vídeo eu vou colocar algumas regras bastante específicas quanto ao uso de cada um deles. E o quanto disse tudo quanto teve vontade. Aquela pessoa que soltou o verbo com você. Gosto da maneira como ele fala. Percebam? Gosto da maneira, gosto de quê? Da maneira como ele fala. E cujo, perdi um livro cujo exemplar era raro. Para saber quem são as variáveis ou não, nós vamos falar da variabilidade desse pronome relativo. O que, o quem e o onde são invariáveis, ou seja, eles não vão variar em gênero e número como os demais. O qual, o cujo e o quanto. Esses sim vão variar para concordar com o elemento que eles estão retomando, certo? Agora a gente vai para a fase dos segredos. Como usar cada um desses pronomes, como encaixar, quando usar uma preposição, quando não usar, posso usar um artigo depois do cujo, tudo isso explicado aqui, fica ligado. Quem? O pronome quem, ele sempre se refere a uma pessoa ou uma coisa personificada. Então percebam, o quem deve se referir a uma pessoa, beleza? Preposição antes, posso usar? Depende, olha lá. O pronome relativo virá precedido de preposição se a regência do verbo assim determinar. E aí eu coloquei alguns exemplos. Esses são assuntos com que não concordamos. Olha lá. Com que, porque o com, que está aqui, ele deve acompanhar o
verbo concordar. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, o com é obrigatório. Aquele é o sujeito de quem desconfiávamos. Olha, quem desconfia, desconfia de alguma coisa ou de alguém. Portanto, precisa do de acompanhando, certo? Na sequência, o antecedente demonstrativo, como assim? Olha lá, pode ter um antecedente demonstrativo, o, a, os, as, se referindo àquilo, certo? Quando, olha aqui, ó, sei o que digo, sei aquilo que digo. É uma equivalência. Então, este o é um demonstrativo e não um artigo, certo? Na sequência, que ou o qual? Frequentemente os meus alunos perguntam se precisa usar o que ou o qual, a mesma coisa. Olha lá, tem um detalhinho no uso do que e do qual. O que sempre virá com uma preposição monossilábica, certo? Então, se eu tenho uma preposição antes desse que, sempre monossilábica. Aquela é a ferramenta com que trabalho, certo? Agora, olha na frase de baixo. Aquela é a mantenedora para a qual trabalho e não para que. Ainda que o que tenha o sentido de o qual, a qual, os quais, as quais, se eu tiver uma preposição com mais de uma sílaba, eu preciso fazer a variabilidade, o qual, a qual, os quais, as quais. Segredinho, hein, gente? Quanto é relativo, porque a gente sabe que o quanto também pode ser interrogativo. É relativo sempre? Olha lá, o quanto ele é relativo quando? Quando ele segue um pronome indefinido. Olha lá, boa dica, né? Então, fiz tudo quanto possível. Tudo quanto. Então, este quanto é sim um pronome relativo. Onde? Como usar o onde? Gente, sempre para indicar lugar. Vejo frequentemente a dúvida do onde e aonde. Gente, lugar fixo, onde. Ideia de movimento, aonde. Certo? Tem um sentido equivalente aí a em que ou no qual. Então, lugar fixo com o sentido equivalente a em que ou no qual. Na qual. Aquele é o hotel onde fiquei hospedada. Em que fiquei hospedada. No qual fiquei hospedada. Perceberam? O aonde somente para movimento. Aonde você vai? Movimento. E o pronome cujo? Gente, este eu acho que é o pior de todos. Por quê? Muita gente tem dúvida do pronome cujo. Cujo, ele tem alguns detalhes bastante importantes e a minha dica é: saiba usar, porque frequentemente os vestibulares e concursos adoram usar questões com cujo. São frequentes, certo? Então você precisa saber das regras. Porém, para produzir um texto, se você não tem aí toda a segurança para usar o cujo, não use. Use outro pronome mais seguro. Para estudar um pouquinho aí o cujo, primeira coisa, ele indica a ideia de posse, de pertencimento, certo? Não acompanha artigo depois. Não tem artigo depois do cujo. Sempre é feito pela variabilidade. Afinal de contas, cujo, cuja, cujos, cujas. Esse artigo já está inserido no pronome, não pode se repetir, ok? E preposição, posso usar antes, exceto quando a regência assim exigir. Se não exigir, não pode. Olha o exemplo. Esta equipe cujo resultado foi melhor. Cujo resultado e não cujo o resultado, porque o já está inserido aqui, ó, certo? Esta é a mulher com cujas ideias todos concordam, porque concordar, quem concorda, concorda com, e o cujas ideias já está
juntinho. Essas são as dicas para o uso do pronome relativo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, artigo não pode ser usado depois do cujo. Alguns pronomes relativos têm alguma exigência muito particular. Cuidado com a regência dos verbos, porque aí sim são exigidas as preposições antes desse pronome relativo. Os pronomes relativos, eles são importantíssimos na coesão do seu texto, portanto, usá-los é de primordial importância para evitar a repetição, certo? De termos, de palavras que você está aí usando no seu texto. E esse tipo de questão é frequente em concursos. Então, ficou alguma dúvida? Coloque aí nos comentários. Gostou? Deixa um like. Tem alguma coisa aí? Já aproveita, se inscreve, acompanha o canal. Tô sempre colocando aulas novas aí pra gente aprender um pouquinho mais da língua portuguesa. Beleza? Beijo e até a próxima.